Fala galera, estamos de volta no nosso canal Matemática e Unidades para falar um pouquinho dessa vez sobre o estudo das funções. E galera, esse assunto aqui é um dos meus favoritos na matemática e é um dos mais importantes também, tá gente? Cai bastante no PAS, cai bastante no Enem, então é muito importante a gente entender ele muito bem, principalmente esse iniciozinho, porque no nosso ensino médio todinho aí a gente aprende vários tipos de funções e tudo isso que a gente aprender nesse iniciozinho aqui vai ser usado em todos esses tipos diferentes, tá, galera? Então a gente vai começar bem do basicão mesmo, para vocês entenderem o que é uma função, para depois a gente ir aprofundando cada vez mais. Beleza, galera? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, para a gente entender o que é uma função, a gente tem que entender como que a gente faz para relacionar dois conjuntos, tá? A gente já aprendeu um pouquinho sobre conjuntos individualmente, a gente parou para ver se um elemento pertence ou não, viu algumas características do conjunto, e depois a gente começou a relacionar mais de um conjunto. A gente aprendeu a saber se um conjunto estava ou não dentro do outro, com a relação de inclusão. A gente viu a questão de união, de interseção, de outras operações que a gente faz com o conjunto. Mas agora, galera, o que a gente vai fazer, na verdade, é relacionar elementos de um conjunto com os elementos de outro conjunto, tá? Então a gente vai ter de fato aí dois conjuntos, tá, separados, que nem nesse exemplo 1 aí. Temos um conjunto, que é o conjunto de alguns números aleatórios, tá, gente? Números que a gente conhece aí aleatórios. E o conjunto B, a gente tem um outro conjunto separado, que é o conjunto dos conjuntos numéricos. Então a gente transformou esses conjuntos numéricos em elementos, tá? E fez um conjunto com eles aí, tá bom? E qual é a ideia, pessoal? Para a gente relacionar dois conjuntos, o que a gente faz é pegar um elemento de um conjunto com um elemento de outro conjunto. Então, isso que significa relação. A gente vai escolher um elemento de um dos conjuntos e relacionar ele com um elemento do outro conjunto, beleza? Só que essa relação, ela segue uma regra. Então, vamos estipular uma regra. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai relacionar os elementos do conjunto A e do conjunto B de forma que a gente vai estar relacionando um número com o conjunto que ele pertence. Então, por exemplo, aqui, vamos ver o 2, por exemplo. O elemento 2 aí do conjunto A, eu sei que ele é um número natural. Então, eu vou relacionar o 2 com o N. Criei essa relaçãozinha aqui, ó, do 2 com o N, de naturais, beleza? Mas eu posso fazer uma outra relação com esse mesmo número. Eu sei que o 2 ele é inteiro. Então, eu vou também relacionar o 2 com o z de inteiros. Então, eu crio uma outra relação aí do 2, o 2 com o z. Eu faço várias relações, várias correspondências. Vou falar de uma forma diferente para ficar melhor. Eu faço uma correspondência de um elemento daqui com um elemento de lá, e aí isso cria uma relação. A relação é algo mais completo. E a relação é o que tem aquela regrinha que eu falei, né? Que no caso aqui é a regrinha do qual conjunto que aquele número pertence, beleza? A gente sabe que o 2 também é racional. Então, eu crio a correspondência do 2 com o quê? Que ela é verdade, o 2 pertence aos racionais. Ele não pertence aos irracionais, mas a ele pertence também aos reais. Então, relacionei o 2 com os reais. Vamos para o menos 5, gente. Eu sei que o menos 5 ele não é natural, mas ele é inteiro. Todo inteiro é racional. E eu sei que ele é real também. Então, o menos 5 eu relacionei com o natural, com o inteiro e com o real. Eu poderia estar pegando o elemento do conjunto B, tá, galera? Eu sei que o R real vai ligar com todos os números que são reais do lado de lá. Então, tanto faz de onde parte essa minha correspondência, tá bom, gente? De qualquer forma, eu estou pegando todos, usando como base o conjunto A. Mas aí não tem problema também se eu pegasse o conjunto B para ser a base, beleza? Mas tem um motivo porque eu fiz isso, depois a gente chega lá. Vamos ver o 0,4. O 0,4 não é natural nem inteiro, mas o 0,4 ele é racional, né? Números com vírgula que tem casas decimais finitas são racionais, a gente consegue transformar em fração e vai ser real também. Raiz de 5, pessoal.
Raiz de 5 é uma raiz não exata. Sabemos que esse tipo de número é irracional. E também vai ser real. Real é a reunião de todos. Então, raiz de 5 é racional. E raiz de 5 também é real. Beleza? E por fim, galera, o raiz de 2, raiz de menos 2, a gente sabe, desde que a gente estudou a equação do segundo grau, que raiz de menos 2 não é um número real, né? Quando a gente acha aquele deltazinho negativo, a gente fala que não existem raízes reais. Esse número aqui não é real. A gente só passa a estudar ele quando a gente estuda os números complexos no terceiro ano. Então, o raiz de menos 2 não está relacionado com ninguém, tá? Não está correspondendo com ninguém aí, tá, gente? Isso pode acontecer na relação. Ó, vários elementos estão relacionados com vários outros, mais de um, tá, gente? Só que cada correspondência única, olha só, gente, cada correspondência pega um elemento de um conjunto e obrigatoriamente um elemento do outro conjunto. A gente corresponde um elemento do A com um elemento do B, beleza? Isso é a correspondência, tá? E a relação é a regrinha que eu estipulei para poder fazer essas correspondências. Então você vê que o 2 se corresponde com um monte de gente. O natural se corresponde com o 2 com o menos 5. O real se corresponde com o raiz de 5, 0,4, o menos 5 e o 2. Vários números se correspondem com mais de um. E o coitadinho do raiz de menos 2 não se corresponde com ninguém. Forma-se assim a relação que eu criei com esses conjuntos A e B. Beleza? Então, isso é uma relação. Tá bom, gente? Vamos para outro exemplo de relação. Temos dois conjuntos novamente. E agora eu peguei um conjunto de pessoas aleatórias, tá bom, gente? Felipe, Ailde, Melissa, Simone e Márcia. E eu quero relacionar elas com esse conjunto aí de quantidades. Mas quantidade do quê? O conjunto B é um conjunto de quantidades. O quantidade do quê vai ser a relação que eu estou criando com esses conjuntos. Então, eu vou relacionar esses conjuntos da seguinte forma, pessoal. Eu quero saber quantos irmãos cada pessoa tem. Então, eu estou relacionando esses dois conjuntos de acordo com a quantidade de irmãos que cada uma dessas pessoas tem, beleza? Então, vamos lá, galera. Felipe, pessoal, tem um irmão. Então, eu vou ligar Felipe com o número 1. Criei essa correspondência de Felipe, elemento do conjunto A, com um elemento do conjunto B. Beleza, pessoal. Perguntei para o Ailde falou que ele tem 2 irmãos. Então, Ailde está relacionado com o número 2, de acordo com essa relação de quantidade de irmãos. Melissa, minha filhinha, ela, filha única, não tem nenhum irmão, pessoal. Então, Melissa está relacionado com o 0, 0 irmãos. Simone, eu tenho um irmão. Então, ligo a Simone com o número 1, cria uma correspondência do elemento Simone do conjunto A com o elemento 1 do conjunto B. E Márcia, a Márcia respondeu que tem 10 irmãos. Então, eu relaciono Márcia com o número 10. De novo, fiz uma relação, criei todas as correspondências, relacionando os conjuntos A e B, seguindo qual regra? A regra da quantidade de irmãos que cada uma dessas pessoas aí tem. Beleza? Então, basicamente isso que é relação. Eu crio uma regra e, com isso, eu correspondo elementos de um conjunto com outro conjunto. Na correspondência, eu pego um elemento de um conjunto e outro elemento do outro conjunto, obrigatoriamente. Mas nada impede, que nem naquele exemplo 1, de um mesmo elemento se corresponder com vários elementos do outro conjunto, ou mesmo não se corresponder com ninguém. Beleza? Isso é a relação entre esses dois conjuntos. Fechou, galera? Beleza. Mas a nossa aula aqui é sobre funções. O que isso tem a ver com funções? Basicamente tudo, tá, galera? Porque a função, ela é uma relação entre dois conjuntos, só que seguindo algumas regras, tá, pessoal? E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, primeiramente, estipular, eu vou dar uma... Eu não vou falar função que aí confunde, eu vou dar um cargo para cada um desses dois conjuntos aí. O conjunto A, eu vou dar o cargo para ele de conjunto domínio.
E o B, eu vou dar o cargo para ele de conjunto contradomínio, tá? Então, eu vou ter sempre isso aí. Eu vou ter dois conjuntos, mas agora eu vou falar que um é o domínio, outro é o contradomínio, tá bom, gente? Da mesma forma aqui embaixo, ó. Eu vou falar que esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. Então, a primeira coisa que a gente faz na função é dar um cargo para cada um dos conjuntos. Temos o domínio e temos o contradomínio. E a gente vai mudar a relação também, tá, galera? A relação a gente vai fazer de forma que o domínio seja de fato o dominante, tá? Ele é o que eu vou chamar, galera, de conjunto de chegada. Opa, desculpa, chegada não, galera, confundi. Ele é o conjunto de partida. Agora sim, não confundam, peço desculpas aí. Domínio vai ser o conjunto de partida, enquanto contradomínio vai ser o conjunto de chegada. Partida e chegada em que sentido, galera? Essa ligação que eu estou fazendo, agora eu vou transformar ela em uma seta, eu vou pôr um sentido para essa ligação, tá? Eu estou falando que o 2 está relacionado com o N de naturais, que o 2 está relacionado com o Z de inteiros, que está relacionado com o Q e que está relacionado com o R. Então, agora, a nossa relação ela tem uma direção, ela tem um sentido, tá bom, pessoal? Então, é do 2 para o natural, é do 2 para o inteiro, é do 2 para o racional, é do 2 para o real. Ela tem um sentido, tá bom, gente? E o domínio é o conjunto de onde as flechas, as setas saem, de onde elas partem. Por isso que eu estou chamando de conjunto de partida, tá bom, pessoal? Da mesma forma que essas setas chegam, essas flechas chegam lá no contradomínio, por isso que eu estou chamando de conjunto de chegada. Então, a partir de agora, as nossas relações elas têm um sentido aí obrigatório, tá? Do 0,4 ela chega para o racional, do 0,4 ela chega para o real e assim em diante. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz para analisar se uma relação ela tem as características de uma função ou não. Então, eu transformo essa relação numa relação com um sentido. Ela tem uma direção aí, ela tem um sentido, beleza? Ok, galera. Então tá, eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Conjunto de chegada, conjunto de partida. Vou transformar minhas setinhas aqui. Então agora tá aqui. Ailde 2. Melissa 0. Simone chega no 1. E Márcia chega no 2. E galera, isso continua um pouquinho abstrato, essa direção dos negócios. Então, para a gente tornar isso um pouquinho mais palpável para a gente entender, galera, vamos colocar o domínio como o sentido das perguntas. Então, os elementos do domínio eles vão estar relacionados às perguntas. Enquanto o contradomínio ele vai estar relacionado com as respostas. Como assim, galera? Seguinte, o 2 é o quê? Que tipo de número é o 2? Olha, 2 está na pergunta. E a gente responde, o 2 é natural. Então, esse natural do contradomínio, ele está na resposta. Enquanto o 2 do domínio está na pergunta. O que o 2 é? Natural. O que o 2 é? Inteiro. O que o 2 é? Racional. O que o 2 é? Real. Então, esse sentido de perguntas e respostas faz a gente entender um pouquinho melhor essa questão do sentido da função. O domínio vai estar relacionado com as perguntas e o contradomínio vai estar relacionado com as respostas. Da mesma forma aqui embaixo, tá bom, gente? Quantos irmãos o Felipe tem? Um. Ó, o um está na resposta. Quantos irmãos o Ailde tem? A Ailde está na pergunta. E a gente responde, ele tem 2 irmãos. O domínio está relacionado com as perguntas, o contradomínio está relacionado com as respostas. Beleza? Então agora faz mais sentido essa ideia dos cargos de cada um dos conjuntos. Eu tenho o conjunto do domínio, de onde partem as flechas, são as perguntas,
e eu tenho o contradomínio, que é onde chegam as flechas e eu dou as respostas, beleza? Mas o que faz uma relação ser uma função, gente? Basicamente duas coisas. Primeiro, pessoal, a sua pergunta ela tem que ter resposta, tá bom, gente? Então, ó, quantos irmãos o Felipe tem? Você sabe, seguindo a seta, ele tem um. Então, ó, tem resposta para sua pergunta, tá? Quantos, quer dizer, o que o 2 é? Aí você tem um monte de resposta, né? Ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Tem que ter resposta para sua pergunta, tá bom, gente? E aqui a gente já vê um problema nesse primeiro exemplo, não é, galera? O que o raiz de menos 2 é? Ele não está conectado com nada lá do contradomínio. Então, esse raiz de menos 2 não tem resposta para ele. Ele não é nada, tá bom, gente? Então, isso não pode acontecer numa função. A pergunta tem que ter resposta. E no caso, essa pergunta aqui, ó, gente, não tem resposta. O que o raiz de menos 2 é? Ó, não tem resposta nenhuma no contradomínio que responda essa minha pergunta. Não pode acontecer isso numa função, tá bom, gente? Essa é a primeira regra. E a segunda, pessoal, aí que vem o grande detalhe. Só pode ser uma resposta. Só uma. Olha o caso do 2 aí, gente. Se eu pergunto para vocês, eu peço para você que está vendo o vídeo para responder com só uma resposta. Você tem que escolher uma resposta para dar. O que o 2 é? Vai ter gente que vai falar que o 2 é natural. Vai ter gente que vai falar que o 2 é inteiro. Vai ter gente que vai falar que o 2 é racional. Porque tem várias respostas para essa pergunta. Isso também não pode acontecer numa função, tá, galera? A resposta tem que ser única. Tem que ser só uma resposta, tá bom, gente? Olha aqui embaixo, vamos para o outro exemplo. Quantos irmãos o Felipe tem? Todo mundo que está vendo o vídeo vai falar. O Felipe tem um. Tem a resposta e é só uma resposta, todo mundo em coro vai falar a mesma coisa, tá bom, gente? Essas duas regrinhas fazem uma relação ser uma função, tá bom, gente? E é por isso que esse primeiro exemplo aqui, galera, não é função. Ela fere minhas duas regras, tá, pessoal? Eu tenho elemento do domínio que tem mais de uma resposta, tem mais de uma correspondência aí. Esse mesmo elemento do domínio 2 se corresponde com mais de um elemento. Acabou, já não é função. E também o raiz de menos 2 não se corresponde com ninguém. Feriu a segunda regra também, não é função, tá bom, pessoal? E nesse caso aqui, aí sim eu tenho função, galera, porque todos os elementos do domínio estão relacionados só com um carinha do contradomínio. Toda pergunta tem resposta e é só uma resposta. Quantos irmãos o Felipe tem? Um. Quantos irmãos o Ailde tem? Dois. Quantos irmãos a Melissa tem? Zero. Quantos irmãos a Simone tem? Um. Toda pergunta tem resposta e essa resposta é única. Isso faz a relação uma função. Beleza, gente? Então, esse é o grande detalhe. De forma mais técnica, pessoal, o que eu falo? Eu falo isso aqui, ó. Cada elemento do domínio deve estar relacionado com algum elemento do contradomínio. Olha só, gente. Escolhi aqui nesse exemplo 3. Vamos falar que esse A aqui é o domínio. E a gente sabe disso porque as flechas estão saindo dele, né? E aqui é o contradomínio. Cada elemento do domínio deve estar relacionado com algum elemento. Ó, o 1 está relacionado com o C, o 2 está relacionado com o D. Cada elemento do domínio está relacionado com algum elemento do contradomínio. O que significa isso em palavras mais fáceis? Toda pergunta minha tem resposta, tá, gente? Isso tem que acontecer, beleza? E segunda regra, cada elemento do domínio deve estar relacionado com apenas um elemento. Ou seja, o 1 só está relacionado com o C. Ó, o 1, elemento do domínio, está relacionado só com o C do contradomínio. O 2 do domínio está relacionado só com o D. O 3 está relacionado só com o A. O 4 está relacionado só com o A. Tá bom, gente?
Então, isso aqui embaixo é uma função, cumpriu meus dois requisitos, tá bom, gente? Ó, o 1 está relacionado com o A, o 2 está relacionado com o D, o 3 está relacionado com o A. Galera, um eu escrevi A, não sei por que motivo. Um está relacionado com o C, beleza? O 3 está relacionado com o A. E o 4 está relacionado com o A também. Ah, mas professor, olha para o contradomínio aí. O B não está relacionado com ninguém. Não tem problema. A gente só olha essas regras para o domínio. Só é importante para mim seguir as regras no domínio, tá bom, gente? Cada elemento do domínio tem que ter só um correspondente no contradomínio. Não fala nada em relação aos correspondentes dos elementos do contradomínio, tá? Então, as regras só valem para o domínio, tá bom, gente? Ah, professor, esse A aqui está recebendo duas flechas. Também não tem problema, porque eu só vejo as regras para o domínio. Beleza, gente? Repetindo isso, as regras só valem para o domínio. Para saber se a relação é uma função ou não, eu olho somente para o domínio. Ah, professor, então o contradomínio é sem importância. Não. O que acontece no contradomínio faz a gente classificar as funções em vários tipos diferentes. Então, dependendo do que acontecer no contradomínio, se tem gente sem flecha, se tem gente com mais de uma flecha, a gente caracteriza as funções como injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá, galera? Aqui vamos concentrar só no que é função e, para saber se é função, a gente olha somente para o domínio, beleza? Recapitulando, porque é sempre bom falar, eu repito mesmo, que é para fixar na cabeça de vocês, gente. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que ter um correspondente no contradomínio. A pergunta tem que ter resposta, tá, gente? Mas só pode ser um correspondente no contradomínio. Essa resposta tem que ser única, não pode ter mais de uma resposta. Beleza, galera? Isso, então, é função na matemática. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Beleza? Galera, a gente vai ver funções de vários jeitos. Nesse iniciozinho aqui, a gente vê só de acordo com esses diagramas de Venn aí. E vamos classificar essas funções para vocês verem que ficou bem de boa agora para saber se é função ou não. Olha só, galera. 4 relações aí. Vamos saber se elas representam função ou não. Primeira coisa, galera. Eles falam aí, ó, uma função de A para B. Vocês concordam comigo que A para B dá um sentido para o negócio? Tá? Do A para o B. É porque o A está soltando as flechas, domínio, e o B está recebendo as flechas contra domínio. Beleza? Então agora vamos lá, galera. Item A. É função ou não é? Observem que não importa o que acontece no contradomínio, gente. Todos os elementos do domínio, ó, qual é a resposta para o 2? É 0. Qual é a resposta para o 3? É 1. Qual é a resposta para o 4? É 2. Qual é a resposta para o 5? É 3. Todos os elementos do domínio têm resposta e essa resposta é única. Não importa que esse carinha aqui, ó, não tenha relação com ninguém, não tenha correspondência com ninguém. O que importa é o que acontece com o domínio, tá bom, gente? Então, isso aqui é função. Beleza? Item B, galera. Olha o 0 aí, gente. Não precisa nem analisar o resto. Ó, o 1 tem só uma resposta, beleza? A resposta é 0. Para o 2, só tem uma resposta, a resposta é 1. Para o 3, a correspondência também é só com 2. Então aqui tá tudo certinho, galera. Mas o 0 não está correspondendo com ninguém. E essa é uma das regras para a relação virar uma função. Então aqui, galera, não é função. O 0, elemento do domínio, não está relacionado com ninguém do contradomínio. Acabou, não é função.
basta falhar em um elemento, tá bom, galera? Esse aqui é o que gera muita confusão. Porque todas as setas estão indo para o mesmo lugar. O 2 está relacionado com 1, com 0, desculpa. O 5 está relacionado com o 0, o 10 com o 0 e o 20 com o 0. Pessoal, o 2, elemento do domínio, está relacionado com quem? Com o 0. Só uma resposta e tem resposta. O 5 está com quem? Com o 0. Só uma resposta e tem resposta. Todos eles estão relacionados com alguém. Não importa que é com o mesmo, tá bom, gente? Lembra do que eu falei. Não importa o que acontece no contradomínio. Isso aqui, galera, é função, sim. Eu só olho para o domínio. Beleza, gente? E, por fim, por que esse último aí não é função, galera? Ó, o 0 funciona legal, só tem um correspondente. O 9 também funciona legal, só tem um correspondente. Mas o 4 ficou guloso. Está correspondendo com 2, já era, não é função. E lembre-se, pessoal, as regras só valem para o domínio. Beleza, gente? Então, com isso, eu espero que tenha ficado mais claro ainda aí. Espero que a gente tenha entendido o que é função, porque nos próximos vídeos agora a gente vai dar uma aprofundada nisso aí. Beleza, galera? Então, com isso, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Ficamos por aqui e valeu!